Fala, jovem! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu também estou muito bem, eu sou Rafael Costa. Bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao Mob RP, o programa que traz pessoas, grupos, coisas legais que acontecem em Ribeirão Pires e região para você conhecer e para a gente aprender junto aqui. Hoje eu tenho uma visita muito especial, uma presença muito especial do meu xará, também chama Rafael Marques. Ele que é escritor e educador, né? Ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele na literatura com a educação. Ele que é autor já de 6 livros? 6 livros. 6 livros, o Rafa vai mostrar alguns dos que ele já produziu pra gente aqui. E ele vai falar sobre a relação dele com a arte, com a educação e com tudo que juntou com a literatura, muita coisa para contar pra gente, né? Muito obrigado pela sua presença, Rafa. Eu vou falar. Posso chamar de Rafa? Posso? Pode Também. Rafa. Pode me chamar de Rafa também, então tudo certo. Então estamos gravando aqui, boa noite. Prazer ter você aqui. Quero que você, pra gente começar o programa hoje, você conta um pouquinho de você, pra galera que já te conhece, pra quem ainda não te conhece, vai conhecer agora. Quem que é o Rafael Marques? Então, eu começo agradecendo o convite, obrigado pelo convite, pela parceria. E moro em Ribeirão Pires, mas não trabalho em Ribeirão, né? Trabalho em São Paulo, na educação, na Prefeitura de São Paulo. Sou coordenador de uma escola da educação infantil. E minha trajetória começou na educação, então eu nunca trabalhei em nenhuma outra área que não fosse educação. Então, já com 17 anos, eu comecei o curso de pedagogia e já iniciei o estágio, né? O dito estágio, porque na minha época o estagiário ele já assumia a sala. Então, com 17 anos eu já estava dentro de uma sala de aula, dando aula para um 4º ano, né? E daí em diante, seguindo, terminei a pedagogia, fiz algumas especializações, mas sempre na área da educação. Recentemente eu saí um pouquinho da área da educação e fui fazer umas especializações na área da saúde mental, que também é um tema que me interessa bastante, né? E como eu estava falando para você, conheci Ribeirão vindo trabalhar. Até então eu não sabia onde ficava Ribeirão. Cresci em São Bernardo, ali no Riacho Grande, minha vida toda ali. Mas eu nunca tinha vindo para esse lado aqui, então não conhecia Ribeirão, não sabia onde era. E aí um dia eu vi que tinha aberto concurso público para a área da educação, prestei e vim. Prestei o concurso e vim, fui chamado em 2011. E aí eu me encantei por Ribeirão, né? Porque assim, é uma cidade pequena, é acolhedora, todo mundo conhece todo mundo. Mas acabei ficando um pouco tempo aqui. Aqui eu fui professor, coordenador e terminei na Secretaria de Educação como orientador educacional, que aí foi quando eu conheci todas as escolas aqui de Ribeirão, né? Saindo daqui, passei pela Prefeitura de São Bernardo e agora, né? Já quase 10 anos já, na Prefeitura de São Paulo e há quase 5 anos na coordenação de uma escola lá em São Paulo. Mas a minha trajetória com a literatura sempre escrevi muito desde pequeno, escrevia histórias, fazia meus livros de rascunhos, enfim. Mas eu achava que publicar um livro era uma coisa muito distante, era um sonho muito distante. Então eu tinha essa dificuldade, assim, eu achava que eu nunca fosse capaz de ter um livro publicado. E aí durante a pandemia, em 2020, antes da pandemia, né, no comecinho do ano, eu entrei em contato com uma editora Filos, mandei meu projeto, mandei as ilustrações, aí o livro ficou pronto durante a pandemia, que foi meu primeiro livro, que se chama O Sr. R, O Intrometido, que é uma historinha que eu contava para as crianças na sala de aula. Quando a letra R ela entra em algumas sílabas, ela transforma a palavra, né, que são as sílabas complexas. E aí eu sempre contava essa historinha para as crianças, e aí um dia uma amiga falou, nossa, isso daí daria um livro. E aí escrevi, organizei as ideias, e esse foi o primeiro, que é o Sr. R, O Intrometido. O Intrometido. Isso está na mão dele ali, o Sr. R, foi o primeiro livro. Esse foi em qual ano que você fez? 2020. 2020, primeiro livro. Sr. R, Intrometido, com ilustrações do Gil Silva. Sim, né? O Gil, nesse primeiro ele já estava Nesse primeiro ele já estava participando. E aí, concomitante com a vida de educação, você também é da educação, você sabe que a gente faz de tudo um pouco. A gente faz de tudo um pouco, né? Não para. E aí acho que eu conheci o Caminho das Pedras, e aí fui tendo outras ideias. Depois desse veio
na casa da avó. Na casa da avó, que foi um poema que eu escrevi para minha avó. Uhum. Um dia vindo da casa dela, esses domingos de almoço na casa de vó. Sim. Veio inspiração, escrevi o poema, contei para ela que eu tinha escrito. E perguntei se ela queria ler, mas já tinha adiantado que ia virar um livro. Aí ela falou, não, quando virar um livro eu leio. E aí, já esse daqui foi com ilustrações da Helena Pedroso, que é uma jovem de 17 anos. Não. Na época ela tinha até menos, eu acho que ela tinha 16 ou 15 anos. Uhum. E aí ela ilustrou para mim, ilustrou pelo celular. Então ela, Caramba, você tava falando com o celular, né? Ela faz pelo celular, ela ilustra pelo celular. Olha que legal. Interessante, né? Eu tava falando pra você, né? Tipo, nós já temos uma tecnologia, mas a gente não tem essa facilidade. Com o celular eles fazem muita coisa. Hoje a gente mexe menos, a gente sabe fazer, mas bem menos coisa que a galera já sabe fazer hoje em dia, né? São uma verdadeira obra de arte, né? E aí, durante o processo desse livro, que esse livro eu fiz ele independente, não tem editora, na casa da avó. E durante o processo, né, porque tem um processo de escrita, diagramação, ilustração, nesse meio tempo minha avó faleceu. Né? E aí eu até pedi para quem fez a diagramação que fizesse aqui, colocasse essa homenagem para ela. Então ela não conheceu nem o poema nem o livro. E com Helena, com essa jovem de 17 anos, e depois de um tempo, em 2024, eu lancei o meu pezinho de jabuticaba, também com Helena, e o livro fala desse fruto brasileiro de origem indígena. E aí aqui a gente já pensou num livro maior, com ilustrações maiores. Helena também ilustrando, também pelo celular. Achei trabalhando, né? Bonita. E aqui eu falo um pouco da história do fruto, no final eu falo de algumas curiosidades, enfim. E o último que eu lancei em novembro de 2024 foi o Ribeirão Pires. As belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires. Aqui é quase que um guia turístico, né? Sim, para crianças. Para crianças, que eu vou apresentando alguns pontos, os mais conhecidos. Esse daqui da Capela do Pilar eu acho bem bonito. No final eu coloco o endereço de todos os pontos, enfim. E esse daqui, a Milena da Cultura, sim, nos convidou para a gente fazer um lançamento oficial agora na Flip. Que legal. Então a gente vai fazer o lançamento oficial dele na Flip agora, entre os dias 20 e 21. Sim. E também a gente vai ter uma roda de conversa para falar do processo de ilustração e tudo mais. Porque esse livro foi um livro demorado para ilustrar, foi ilustrado pelo Gil Silva. E por falar de pontos turísticos que existem, aqui é o antigo Ateliê do Café, onde ficava ali na Felipe Sabá. Sim. Demorou muito a ilustração, né? Foram quase 2 anos no processo de ilustração, porque foi muito minucioso e tinha que ser fiel à realidade do lugar, né? Livro, né? E esse foi o último lançado, As Belezas do Reino de Ribeirão Pires. Que legal. Então já são aí, ele trouxe 4 do físico, ele falou que tem 6 livros, tem um que é digital, né? Você falou que já está digital. Tem um que é um e-book que se chama O Menino das Montanhas, é um e-book. E tem um que se chama... Esqueci agora. Não tem problema, depois que é uma junção, esse não é infantil, né? É uma junção das minhas fotografias, porque eu gosto também de fotografar, faço parte do CARP, do Coletivo de Artistas, como fotógrafo, né? Então, legal. Eu juntei alguns poemas com fotografias, né? E esse é o único meu que não é infantil até hoje. Legal. Esse aí, o Rafael, você já teve o episódio aqui com a Joselaine, você que já ainda não viu, volta lá na playlist, tem o episódio com a Joselaine, que é do CARP, o Coletivo de Artistas de Ribeirão Pires. Rafael também faz parte do CARP, né? Na parte da fotografia. A fotografia veio antes ou veio depois dos livros? Veio muito antes. Na verdade, acho que tudo junto, né? Porque eu escrevo desde de criança. Sempre tinha um caderninho comigo, escrevia histórias e tal. Sempre gostei dessa ideia de ter um livro, né? Infelizmente, eu não tenho esses meus cadernos da infância. Todos se perderam pela vida aí. E fotografia sempre gostei de fotografar, de usar a fotografia para expressar o que eu sinto, o que eu vejo de uma forma diferenciada, enfim.
Mas acabei também que são tantas coisas no dia a dia que acaba ficando... Acho que tem os períodos também, né? Tem o período que a gente escreve mais, no seu caso escreve mais, tira mais foto, ou lê mais, sempre tem isso. Você mencionou, tipo, você tem os cadernos que você pode se perder ao longo do tempo. Às vezes a gente faz as coisas antigamente, a gente não acha que a gente vai não mexer, valoriza, né? acha que não tem valor nenhum. Aí depois a gente fez, puxa, tá vendo? Tudo isso faz parte do que a gente é hoje em dia, né? Sim. Mas fotografar gosto muito também. E a Jo, ela organiza umas exposições aqui em alguns comércios, né? No Café Me Amo, tem naquela casa de vinhos nova que foi inaugurada. Sim. Na Miguel Prisco ali, né? Acho que é Vivinoteca. Isso mesmo. E a gente estava com uma exposição até pouco tempo no Canal Quebrada. Então ainda hoje tem uma fotografia minha no Café Me Amo e uma fotografia minha na Vivinoteca, que é a casa de legal. vinhos nova. Isso é bom. Eu também gosto de fotografia. Hoje em dia eu não consigo fazer tantas também, mas eu tinha um blog, acho que vou chamar de blog, que era o Tumblr, né? Tinha um dia eu fazia aquele desafio, todo dia eu postava uma foto, alguma coisa. Aí hoje em dia eu parei, mas fiz uns 2 anos seguidos, todo dia eu botava uma foto diferente lá. Tinha dia que faltava muita ideia, fazia uma foto só pra não ficar sem. E tem dia também que não sai nada. Não sai uma escrita, não sai uma fotografia. E tem dia em compensação que você pensa um monte de coisa, faz um monte de coisa, né? Tem dia que vai. Uma curiosidade, esse ano, por exemplo, eu não consegui escrever nada ainda. Não escrevi nada, nenhum texto. Sim, eu escrevo para 3 portais de notícia aqui do ABC, mas essa escrita poética que eu transformo em livro, esse ano não consegui produzir nada ainda. Minha última escrita literária foi esse livro As Belezas do Reino Encantado. As Belezas de Ribeirão Pires. Então, por muito trabalho esse ano? Muito trabalho, muita demanda. O dia a dia numa escola não é fácil, né? Acho que consome muito a energia da gente. Depois que eu saio de lá, o que eu quero é espairecer. E às vezes que escrever tem... imagino que escola é correria todo dia, né? Não é fácil. Aproveitando disso, Rafa, como é que começou a sua trajetória na educação? Como é que você pensou? Eu quero ser professor, quero fazer. Desde criança também. Nunca me imaginei trabalhando em outra coisa que não fosse ser professor. Então, assim, minha mãe conta que eu nem tinha começado a estudar, então não era aluno ainda, não frequentava uma escola, mas eu já falava que queria ser professor. É mesmo? É legal. Mesmo antes de começar a frequentar uma escola. E aí, quando terminou o ensino médio, não tive dúvida nenhuma. Fiz alguns testes aqueles testes que a gente faz. De aptidão, outro, de vocacional, coisa assim, né? Vocacional. O meu sempre saiu para a área de humanas. Então, fui direto para pedagogia. Então, essa dúvida que os adolescentes têm tem aquele hiato que não sabe o que vai fazer, começa um curso, termina, vai para outro. Eu nunca passei por isso, porque eu já tinha certo que você queria. Certeza de que eu iria para educação. Então, com 17 anos, comecei pedagogia. E aí o primeiro lugar que você trabalhou foi aqui em Ribeirão, como professor? Não, aqui foi concursado. O concursado foi aqui. Meu primeiro emprego público foi aqui em Ribeirão. Quando eu ingressei na faculdade, abriu uma inscrição para estágio remunerado pela Prefeitura de São Bernardo. Né? E aí eu me inscrevi, fui chamado, achando que eu seria o estagiário que acompanha o professor, o estagiário. Auxiliar na sala, né? E aí quando eu cheguei na escola, fui perguntar qual era a sala que eu ia acompanhar, a diretora me falou, é um 4º ano. Falei, tá bom, quem é a professora? Não tem professor. Aí já com 17 anos, numa sala de aula. Hoje isso não existe mais, nem pode, né? Hoje o estágio é para observação, para auxiliar o professor. Mas lá em 2005, 2006... não tinha essa regulamentação necessariamente, né? Pelo menos na Prefeitura de São Bernardo, o estagiário assumia a sala. E eu assumi desde o primeiro ano da faculdade. E como é que foi pra você? Que você lembra desse tempo de assumir sala? Eu lembro que aquele Rafael daquele ano, daquela época, acho que por insegurança minha, talvez, eu era muito rígido. Então eu tinha a impressão de que se eu não fosse muito rígido com os alunos, eu não seria um bom professor. Então, assim, eu encontrei alguns desses alunos depois, que hoje... A idade é próxima, né? Porque na época eu tinha 17, eles tinham 10, eram 7 anos de diferença. Sim. E encontrei até um menino que trabalhava no Shopping Metrópole, e ele falou pra mim, depois de muito tempo,
ele falou que eu fui o professor mais bravo que ele teve na vida. Caramba. E eu falei pra ele, nossa, eu nem reconheço esse Rafael de antigamente, porque hoje eu tenho uma visão completamente diferente da educação. Eu acho que tem que ir pelo afeto, tem que ir pelo... Então, assim, acho que a insegurança da época, o medo de não dar conta, enfim, fez com que eu fosse muito rígido. Então, a diretora passava na frente da porta, assim, naquele silêncio na sala. Um quarto ano, imagina, as crianças são... Mas eu acho que foi por maturidade mesmo, assim. E acho que nem foi bom para minha trajetória já assumir uma sala logo de início, né? Eu acho que o estágio é importante por isso, né? Pra gente vivenciar, pra gente observar os perfis de professor e pensar, não, como esse eu não vou ser. Eu acho que eu serei como aquela ali. E eu não tive essa referência, porque eu já cheguei numa sala tendo que dar conta de conteúdo e de coisas assim que... Aí a insegurança me tornou muito rígida. Sim, não deu tempo de você poder se organizar mesmo por você, né? De como você queria fazer. Né? Saber qual seria meu perfil ideal de professor. Eu não tive isso, né? Porque eu já fui jogado numa sala de aula com 35 crianças, de manhã e à tarde. Nossa, já foi com o pacote completo. À noite, faculdade. E aí, mas foi em São Bernardo. Aí eu fiz o estágio, depois do estágio, quando terminou a faculdade, eu fui trabalhar numa creche conveniada, no pós-balsa, que se chamava Creche Sonho de Criança. Fiquei lá um pouco tempo, depois eu fui para uma creche conveniada que era organizada pelo padre Léo Comissari. Sim. Que foi um padre ali da região do Montanhão, né? Quando a gente está indo para Anchieta. E ele foi assassinado ali na região e tudo. E construíram uma creche que era organizada pela Igreja Católica. Então, as diretoras eram freiras. E mandei meu currículo, achei que eu não seria chamado. Uma porque ainda existe um preconceito muito grande de ter homens na educação infantil, principalmente nas creches, né, que são com crianças de 0 a 3 anos. Sim. Então eu deixei currículo achando que eu não seria chamado, mas fui chamado, trabalhei quase um ano com elas. E assim, foi muito rico, né? Porque apesar de ser mantido pela Igreja Católica, elas levavam em conta a educação laica. Então, assim, só era mantido mesmo pela igreja. Mas tinha professoras de várias religiões e não existia nada religioso, nenhum ensino religioso, não. E era uma educação de boa qualidade para as crianças, era gratuito, né? Porque tinha um convênio com a Prefeitura de São Bernardo. E foi muito bom trabalhar com elas, tenho contato com algumas dessas irmãs até hoje. E de lá a Prefeitura de Ribeirão me chamou. Aí eu vim conhecer Ribeirão Pires. Vim conhecer Ribeirão Pires, vim trabalhar. Não conhecia lugar nenhum, então no dia da atribuição, a funcionária que fez a atribuição de vaga, de escola, perguntou para qual escola eu iria. Eu não conhecia nada aqui. Aí eu falei, eu moro no Riacho Grande, venho pela Tibiriçá. Aí ela falou, então para você é o Jardim Caçula. Que era o mais perto ali do caminho. Que era o mais próximo, né? O Herbert de Souza. E aí eu fiquei no Herbert como professor, acho que uns 9 meses, em 2011. Logo fui convidado para ir para a coordenação da escola. Aí eu fiquei o restante de 2011, 2012 como coordenador do Herbert. E aí em 2013, quando mudou a gestão, né? Aí começou a gestão do Saulo com a Leu, que era vice-prefeita, né? E secretária de educação. Aí eu fui convidado para ir para a Secretaria de Educação como orientador educacional. E aí foi quando eu conheci todas as escolas de Ribeirão, né? Porque os supervisores ficam com a parte administrativa, da documentação e tal, e os orientadores vêm com essa orientação pedagógica. Então, passei por todas as escolas, conheci todos os bairros, todas as escolas. Acho que tem uma nova no Caçula, que é o Kátia. Essa eu não conheci. Essa acho que foi inaugurado depois que eu saí da prefeitura. Aí no final de 2013 eu saí, exonerei Ribeirão para ir para a prefeitura de São Bernardo, com 2 cargos. Prestei 2 concursos, fui chamado nos 2. Fiquei pouco tempo em São Bernardo, acho que uns 2 anos e pouco, nem isso. Logo a prefeitura de São Paulo me chamou. E aí, levando em consideração, né, a questão do plano de carreira, que a prefeitura de São Paulo tem um salário melhor, tem a questão do plano de carreira. Fui para lá e agora já quase 10 anos já em São Paulo. E tá lá. E há 5
quase 5 como coordenador de uma escola na educação infantil. E aí, na parte de coordenação, você se achou na parte de coordenação? Assim? Gosto bastante dessa questão de formação de professores, né? E aí, como eu tenho essa proximidade com literatura, eu sempre trago a literatura para junto, porque eu acho que a literatura é um meio de aprendizagem, desde a educação infantil, desde o berçário, a importância de possibilitar que as crianças tenham contato com um livro, né? Com esse objeto cultural que é o livro, desde a tenra infância, né? Porque estudos já provam que crianças que têm contato com livros desde a educação infantil, quando chega na época da alfabetização, lá no primeiro ano do ensino fundamental, não tem dificuldade. Né? Então, já tem o contato, pelo menos de ver. Já tem um contato com essa cultura escrita, com essa cultura literária, e isso já contribui para esse processo de alfabetização. Mas o livro por si só, ele já se basta, né? Então, ele contribui para a alfabetização, mas ele é rico por si só, né? A criança, através do livro, ela tem contato com outras culturas, com outras maneiras de ver e viver o mundo, né? Então, isso também a Prefeitura de São Paulo contribuiu muito, porque fui professor de sala de leitura em São Paulo há alguns anos, e lá eu tive contato com uma literatura que até então não tinha, né? Porque a gente tem uma visão muito elitista da literatura. Sim. Né? Então a gente valoriza os grandes nomes, que já morreram, a maioria deles, Clarice Lispector, que com certeza são valiosos. Mas eu conheci a literatura periférica, tive contato com a literatura afro-brasileira, escritores que fazem parte desse movimento literário muito forte, né? E hoje eu tenho contato com alguns deles, posso dizer que sou amigo de alguns, e que ampliaram minha visão de literatura. Então hoje eu vejo a literatura como algo muito próximo, né? Muito próximo, essa literatura marginal, essa literatura periférica. A gente tem grandes nomes aí que estão no movimento literário, trazendo a literatura para dentro das escolas. E isso eu devo a São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, que ampliou o meu horizonte sobre literatura, né? Influenciou muito a minha maneira de escrita, tanto que um dos livros que está em processo de ilustração e que eu vou publicar talvez o ano que vem, eu já comecei a pisar nessa literatura periférica, nessa literatura marginal que até então eu não tinha contato, e existe um certo preconceito com esse tipo de literatura, né? Então a Prefeitura de São Paulo me ampliou esse horizonte, né? E aí eu conheci inúmeras escritoras e escritores que fazem parte desse movimento negro, que acreditam na literatura como uma ferramenta de transformação da sociedade. Sim. Né? Um nome muito grande que é conhecida nacionalmente e internacionalmente é a Kilsan de Oliveira, que tem inúmeros livros publicados, e ela caminha por essa área do antirracismo, de valorização da cultura negra, de valorização dos aspectos, né, de cabelo, pele. Sim. Então aqui o Sam tem esse trabalho muito rico, muito próspero, e que contribuiu muito, assim, acho que a literatura contribui para todos os aspectos da humanidade, né? Sim. Então, nesse aspecto, levando em consideração, eu sou grato a São Paulo que me apresentou essa outra vertente da literatura. Sim. Eu acho que você mencionou, interessante falar que hoje em dia a gente vê muito mais publicações que colocam as pessoas pretas em evidência, Sim. né? Para quem vê, uma criança que vê o livro, ela se vê representada na história com a pessoa que tem a cor dela, né? Se vê representada. E a Kilsan, ela, diferente de mim, que eu escrevo e deixo o ilustrador e a ilustradora ter liberdade para ilustrar, a Kilsan também está ali próximo dos ilustradores. Então ela escreve, mas ela também está caminhando junto com o ilustrador. Então eu acho o trabalho dela riquíssimo, né? E acho que fica a dica para quem não conhece, pesquisar. Kilsan de Oliveira é um nome grande e um nome muito forte da atualidade. Vale a pena conhecer. Legal. E na educação, você está lá em São Paulo também, você sempre ficou com anos iniciais? Sempre com anos iniciais. Fiquei muito tempo na educação infantil, em São Bernardo, em Ribeirão Pires. Em São Paulo, com anos iniciais, e eu sempre gostava de pegar primeiro ano. Eu gosto muito de alfabetizar, sempre gostei muito da alfabetização, e foi quando eu contava essa historinha do Sr. R para as crianças, né?
de como formar essa sílaba complexa, de quando o R se intromete, a palavra toma um outro significado, e sempre da alfabetização. Sempre gostei muito da alfabetização, mas eu acredito e eu defendo isso, que a alfabetização é a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Na educação infantil, as crianças precisam vivenciar o corpo, as outras possibilidades, precisa ter contato com a cultura escrita e com a literatura, mas sem um objetivo de alfabetizar. Sim, é mais para poder a recreação e conhecer as letras, identificar. Conhecer esse mundo da cultura escrita, mas também experimentar com o corpo, né? Porque antes de se alfabetizar nesse código que é a escrita, a criança precisa se alfabetizar com o corpo, né? Experimentar diferentes texturas, brincar com areia, com terra, com água. E se isso estiver muito bem garantido, quando chegar no período de alfabetização, ela vai ter condições para se alfabetizar. Né? Estudos já provam isso. Até de relacionar as coisas, sim, né? Sim. E é uma pena, porque hoje a gente vê que mesmo na educação infantil, algumas escolas valorizam muito essa questão da alfabetização. Então, a criança da educação infantil fica muito tempo ali, sentada, fazendo lição, atividade, quando na verdade deveria estar explorando o corpo, vivenciando as possibilidades do corpo, para daí então ela conseguir entrar na alfabetização. Quando estiver num período certo, se alfabetizar. Mas o curioso é que mesmo não focando na alfabetização, nem atividades de treino motor, nem nada disso, que isso já é muito questionável, mas é interessante ver como algumas crianças lá na escola, elas saem alfabetizadas, sem passar pelo processo de alfabetização, mas tendo sempre ali a cultura escrita próximo, sempre com os projetos de literatura muito fortes que nós temos lá. No final do ano, a gente percebe que uma criança ou outra sai alfabetizada. Já sabe, já se consegue fazer. Não é o objetivo, mas ela saiu alfabetizada. Né? Às vezes até as famílias também auxiliam sim, também porque nas atividades. As famílias, elas valorizam muito essa questão da alfabetização, né? E aí a gente fica um tempão explicando que antes de se alfabetizar, precisa alfabetizar o corpo. E como é que a gente alfabetiza o corpo? Como que a criança se alfabetiza pelo corpo? Experimentando as diferentes texturas, brincando com terra, com areia, vivendo diferentes possibilidades, né? Mas a gente consegue até fazer um trabalho interessante. Que legal. E seus temas favoritos são os temas voltados para crianças, dos livros? Você faz outras coisas também que você gosta também de explorar? Vendo assim, hoje são 6 livros publicados, né? Dos 6, 5 são infantis, né? Mesmo esse de Ribeirão, que eu falo dos pontos turísticos e tal, quando você olha assim, você vê que tá falando com o público infantil também, né? Então, os meus livros são majoritariamente de literatura infantil, infanto-juvenil, né? Mas eu escrevo alguns textos, enfim. Escrevo artigos para 3 portais aqui da região, que é o Radar do ABC, o Grande ABC e o Jornal Mais Notícias. Sim. Então, eu escrevo e aí raramente eu falo sobre infância, ultimamente eu estou apresentando os artistas do CARP, né? Falando um pouco da trajetória de cada um deles, dando visibilidade para os artistas da região. Mas quando eu paro e penso nos meus livros, são todos infantis. Né? É um tema que uma coisa, quando a gente gosta das coisas, a gente consegue desenvolvê-la mais fácil, sim, né? Flui naturalmente, né? Então, observando, são poemas, então, porque tem a questão da rima, eles são rimados, alguns são rimados, alguns são poemas que eu transformei em livros, né? Até mesmo os outros 3 que estão em processo de ilustração ainda, eles também são infantis. Né? Eu trago outros temas, eu vou abordar outras temáticas nesses livros, mas continua sendo literatura infantil. Legal. Gente, para você que chegou agora, chegou no começo, depois volta lá no começo depois. Hoje eu estou entrevistando o Rafael Marques. Ele é educador, escritor, está contando um pouco sobre os seus livros e a experiência dele com as crianças na educação. Ele já passou aqui por Ribeirão, hoje em dia está em São Paulo. Já fez um monte de coisa e está contando pra gente aqui. Você chegou agora, vem até o final, depois você volta no começo e vê até onde você chegou, tá bom? Continue com a gente aqui.
E, Rafa, o seu último livro lançado foi esse aqui, As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires. Como é que foi fazer essa parceria de ilustração? Essas você já fez, todos os seus livros são ilustrados com parcerias, esse último foi com o Gil, que ele já fez o seu primeiro livro. Como é que foi pensar a ideia de criar esse livro e como é que foi ver ele pronto para a galera poder acompanhar, fazer, apresentar para as pessoas, oferecer esse produto, né, essa obra para as pessoas conhecerem? Como é que foi a produção desse livro que é o mais recente que você lançou? O mais recente que vai fazer parte da Flipper, né? Isso. Não conhecia Ribeirão, né, antes de prestar o concurso, e depois que eu vim para cá, comecei a trabalhar aqui e eu me apaixonei por Ribeirão Pires. Eu acho que é uma cidade apaixonante, é uma cidade verde, é a Pérola da Serra, né? Uhum. Nossa Pérola da Serra. E eu sempre falo de Ribeirão Pires para todo mundo, todo lugar que eu vou eu falo. Eu já cheguei a fazer reunião pedagógica aqui, num café, na Casa de Minas, aqui. Sim. Trouxe todas as professoras de São Paulo para cá, então sempre que tem evento, convido todo mundo. Faz uma mini excursão pra cá. Faço uma mini excursão, tô sempre falando. Eu sou um grande divulgador de Ribeirão Pires, gosto muito daqui. E aí surgiu a ideia de apresentar os pontos turísticos. As ideias me vêm assim, de rompante, né? Eu não consigo escrever por encomenda. Então, assim, escrever os artigos aqui pros jornais aqui da região tem sido um desafio para mim. Porque eu gosto de escrever quando vem a inspiração. Então, às vezes, eu tô no trem, no metrô, vem a inspiração, eu pego o celular e anoto e tal. E aí eu já tinha essa vontade de falar de alguns pontos turísticos de uma forma rimada, de uma forma poética. E aí veio a ideia de falar de Ribeirão como um reino encantado, né? E aí as belezas seriam os pontos turísticos, né? Alguns pontos turísticos. Sim. Eu falei de alguns, só que muitos outros ficaram de fora. E aí escrevi, na verdade era um grande poema, então cada ponto era uma ou duas estrofes. E aí veio a ideia de transformar em livro, conversando com o Gil Silva, ele começou a produzir. E aí, como fala de reino encantado, de elementos encantados, ele teve a ideia de colocar, por exemplo, aqui na primeira ilustração, logo de cara, quando fala aqui do Ribeirão, a gente vê que tem uma sereia, que tem ilustração que tem duendes. Quando ele fala aqui no portal, tem as fadinhas no portal. Isso, assim, Aí quando ele ilustrou o mirante que está em reforma, o Santo Antônio, né? O Santo Antônio. Aí ele colocou uns anjinhos em cima do mirante, ele foi colocando esses elementos encantados. Sim. Anjos, fadas, duendes, que eu não tinha pensado quando escrevi. Né? Aqui no ateliê do café ele colocou os duendes. 2 duendes, enfim. Foi criação dele e eu deixo o ilustrador livre para criar em cima do meu texto. Na verdade, assim, até depois que eu escrevo, eu dou para ilustrar e eu perco um pouco até do interesse do texto, né? Com a Helena, os que eu faço com a Helena, esse daqui, por exemplo, o Pezinho de Jabuticaba, que foi pela editora Essencial. Então, quando o livro fica pronto, a editora sempre manda uma prova física. Sim. Né? E aí, eu deixei a Helena responsável por toda a revisão. Então, ela conversou com a editora, ela achou alguns erros, ela foi muito criteriosa até, né? Principalmente com essas ilustrações de página dupla, para o encaixe ficar perfeito, né? Então, não pode estar torto. Sim. Ela fez toda essa revisão porque de verdade eu perco um pouco do interesse, assim, depois que eu escrevo, dou para ilustrar, o ilustrador ou a ilustradora realizam o seu trabalho, eu perco o interesse. Porque eu já tô pensando no próximo. Você deixa a obra fluir, deixa ela aí. Deixa a obra fluir, tô pensando no próximo já. E aí com a Helena eu encontrei essa parceria, porque ela é muito criteriosa, ela é muito técnica até. Uhum. Então, as edições, os livros que ela ilustrou e que ela ficou responsável por essa correção, ficaram perfeitos, assim. O Pezinho de Jabuticaba não tem um erro. As ilustrações se encaixam perfeitamente, assim. Tá bem casadinho mesmo, tá muito bonito. Não tem um erro, não tem nada. Isso é trabalho da Helena. E é legal, né? Te pensar uma coisa que você primeiro você trouxe pra mente, né? Pra fazer o poema, pra fazer o texto, depois você vai virar uma
uma ilustração, virar uma obra com... Ela ganha ainda mais vida, né? Além do texto que você faz. Né? Vira um livro, vira esse objeto cultural que é o livro. E eu, quando escrevo, eu não penso na ilustração, né? Eu só penso na história em si. E aí, se não fossem os ilustradores, não sei o que seria de mim, porque eu não tenho talento nenhum. Tem gente que faz os dois, né? Tem gente que escreve e ilustra. O Gil Silva, por exemplo, ele escreve e ilustra. Eu só escrevo. Escreve e fotografa. Só se fosse um livro de fotografia. E aí eu tenho aquele meu livro que se chama Alguma Coisa Nada Poética, que eu casei minhas fotografias com poemas, que não são poemas infantis. Né? Sim. E é o único livro que não é infantil meu. Legal. E você também faz, como você já mencionou, que você faz os artigos. Os artigos, você fala mais sobre artistas mesmo da região, você está aproveitando? Eu foco nas questões de cultura e arte, né? E aí a Josi do Carpe acabou me dando a ideia. E aí eu comecei a apresentar os artistas, falando da trajetória deles, de como se encontraram com a arte, né? Porque lá no Carpe a gente tem diversas técnicas, né? Tem os artistas e as artistas que fazem aquarela, tem o Zé Mário, que tem uma pintura muito realista, né? Que é de encher os olhos as obras do Zé Mário. E temos os acadêmicos, como o Caetano, e tem o pessoal do grafite, tem a Lua, tem o Xirox, tem o Ronan também, que tem um trabalho muito forte, né? Aqui na cidade. Gosto muito da arte do Ronan, e aí eu vou meio que apresentando e falando como que essa pessoa se encontrou na arte. Sim. E é interessante perceber que tem muitas coincidências, assim, né? Algumas é sempre uma fase difícil da vida, que a arte veio como um hobby, veio como um momento de sair desse estresse. Então, acabou entrando na vida da pessoa. Sim, e aí escrevendo e conversando com eles, eu acabei percebendo isso, que muitos... em alguns aspectos as histórias são parecidas, assim, de que a arte vem como algo leve, algo que veio para salvar, né? Porque eu acredito que a arte salva, né? Sim. E venho escrevendo sobre os artistas, falando da trajetória deles. Comecei com uma rede social, que é um portal de notícias, que é o Grande ABC. Sim. Que tem... No Instagram tem no Facebook tem mais de 70 mil seguidores. Sim, tem bastante acesso. O Grande ABC tem bastante, né? E aí foi a Josi também que fez essa ponte para mim com esse portal. Logo em seguida veio o Radar do ABC, que é recente também, tá com um movimento forte aqui na cidade. Sim. Né? Agora no Festival de Chocolate eles fizeram toda a cobertura do Festival de Chocolate, foi bem interessante. E aí, recentemente, há menos de um mês, o Jornal Mais Notícia também me convidou para mandar os meus artigos para eles, então agora eu mando para os 3, né? E tem tido uma visibilidade boa, os artistas dão esse retorno para mim. Isso é legal. Né? Mas, a princípio eu falava de cultura, eu falava de arte, falava um pouco de educação, e aí nos últimos meses eu tenho me dedicado a apresentar os artistas do Carpe, né? Sim. Que tem sido um desafio também, porque preciso na minha semana arrumar um espaço no tempo para escrever, porque eu me comprometi a fazer pelo menos 2 artigos por semana. Tem semana que eu consigo tem semana que não Aí fica apertado para fazer, né? Fica corrido, fica difícil. Mas acho que tem sido um trabalho interessante esse também da escrita dos artigos aqui para os portais de notícia. Que legal. E você, ainda com os livros, com a parte dos artigos que você está fazendo, você acha que a sua trajetória como professor ajudou? O quanto que ela ajudou para você conseguir produzir tudo que você produz hoje? Nossa, eu acho que 100%, né? Eu acho que se eu não tivesse passado pela educação, essa minha trajetória na educação, talvez eu não tivesse escrito nenhum. Porque o primeiro, né, o Senhor R, ele partiu de na verdade, era uma explicação que eu fazia para as crianças entenderem as sílabas complexas. E aí eu inventava essa historinha e partia, né? Então, acho que ser da educação contribuiu muito para que eu escrevesse os livros, né? Mas hoje eu já questiono os meus livros, assim, eu vejo que eles, enfim, têm a sua significância, mas eu percebo que eu poderia trazer alguns temas mais importantes e necessários, né? Então,
Tem um livro que a Helena está ilustrando para mim, que ele se chama Rudá, o Menino de Todas as Cores. Uhum. Então, esse é meu primeiro livro, assim, que eu percebo que realmente terá uma mensagem forte, né? Então, Rudá é um nome indígena, um nome de origem indígena. Então, esse livro fala de um menino que é de família indígena, mas que vive na cidade urbana, né? Porque existe esse estigma também de que se o indígena não vive na tribo, não vive isolado, ele não é indígena. Sim. E a gente sabe que não. Né? Então, Rudá é um menino indígena, vive na cidade, tem uma família diversa, e aí eu consigo, no livro, falar de diferentes aspectos. Então, eu falo desde brinquedos, né? Porque a gente percebe muito que e ainda existe aquela questão de brinquedo de menino, brinquedo de menina. Sim. Então, nesse livro do Rudá, eu vou trazer uma série de temas que até então eu não me sentia seguro para abordar na literatura. Mas com o Rudá, que provavelmente fica pronto o ano que vem, a Helena já está no processo final das ilustrações, eu vou abordar vários temas assim importantes, né? Desde uma família indígena que vive numa cidade urbana, até de uma família não típica, né? Não é uma família comum, não é uma família comum, é uma família diversa. A questão dos povos originários, vou falar também dessa questão de gênero, sim, principalmente na questão da infância, dos brinquedos, enfim. É um livro que, um texto, na verdade, que quando eu escrevi, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Helena está finalizando a ilustração. Aí, Helena, uma jovem de 17 anos, que tem um namorado que também ilustra, que legal. também é um jovem. E aí, para ele, que se chama Nicolas, eu dei o meu livro, na verdade, um poema que eu escrevi falando toda a biografia da escritora Cora Coralina, que se chama Sempre Cora. Então, em poema, pequenas estrofes, eu conto toda a trajetória da Cora, desde o nascimento até a sua morte. Legal. E o Nicolas está ilustrando esse livro também. E o terceiro, que se chama Uma Curva na Estrada, que o Gil Silva está ilustrando, ele fala sobre luto. Então é um tema importante também da gente trazer e abordar com as crianças de uma forma coerente, né? Porque existem... convencionalmente a gente aborda o luto com a criança de uma forma que não é muito correta. Então eu fui atrás de conhecimento, de artigos, procurando escrever e explicar qual é a melhor forma da gente abordar essa temática com as crianças, a temática do luto. E esse livro se chama Uma Curva na Estrada, conta a história de uma menina que tinha uma bisavó, e aí em determinado momento, durante todo o livro, eu narro que elas vivenciam juntas, momentos das duas juntas, enfim, de música, de livros e tal. E aí, num determinado momento, acontece essa situação do luto na família, e aí eu trago diferentes abordagens, né, de como abordar o luto com as crianças, que é um tema importante, é uma realidade que existe, né? As crianças também perdem pessoas queridas, e a gente acaba, na intenção de preservar a criança, a gente acaba criando situações muito fantasiosas que não contribuem para a compreensão da criança, né? Então, nesse livro, eu só vou saber se eu vou conseguir depois que esse livro chegar na mão das crianças, abordar de forma lúdica e de forma tranquila, né? Porque, enfim, o luto faz parte da trajetória humana, da vida, né? E de uma forma que seja mais coerente, sem causar traumas, na verdade. Sim. Né? Então esses são os 3 livros que virão para o próximo ano. Sim, e é importante, né, tratar esses temas também hoje em dia, né? As crianças estão muito mais não é espertas, elas são espertas desde sempre. Elas procuram muito mais informação, até com a facilidade de acesso que tem hoje em dia, né? Elas têm muito mais acesso à informação do que nós tínhamos quando tínhamos a idade delas. Né? Sim, a gente tinha muito, né? Porque assim, né? Mas hoje em dia não, eles querem saber mais porque que é. Sabe. Infelizmente também tem essa questão das telas, né? As crianças tendo acesso à tela, e a gente já sabe, estudos já comprovam que causam um prejuízo para o desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Sim, que mas infelizmente é uma realidade. Eles têm acesso à informação, têm acesso à tela,
tem acesso à internet e de forma muitas vezes irresponsável, né? Que tem que haver um controle, né? Às vezes não é nem por mal, que às vezes a família acaba deixando a criança muito tempo na tela, às vezes não é nem por mal, mas às vezes só a percepção de ter pessoas que falem sobre isso, né? A importância de deixar pouco tempo. Ultimamente eu tenho pesquisado muito disso também, eu e minha esposa, a gente pesquisa muito sobre isso também, sobre a importância de ter menos tempo, poder interagir com livros, interagir com brinquedos, né? Isso é que importa, ter o contato, né, físico, né? Sim, porque os livros, a literatura, enfim, ela contribui para a imaginação da criança, né? Ela contribui para esse desenvolvimento do imaginário. E os vídeos, YouTube, enfim, essa tecnologia já traz tudo muito pronto, né? Então a criança fica muito passiva diante da tela, né? E quando, na verdade, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, não recomenda telas para crianças até 2 anos, né? E de 2 anos em diante ela estabelece um período adequado. E hoje a gente percebe que precisa ter cuidado com que eles têm acesso, porque na brincadeira eles representam. Sim. Né? Eles representam nas brincadeiras, isso eu vejo cotidianamente lá na escola, que eles representam o que eles veem, situações que eles não deveriam ter acesso, que eles não têm idade para compreender esse tipo de informação que eles estão tendo acesso. Né? Sim. São temas importantes sempre de se levantar e de se questionar em casa com as famílias, com as escolas, né? Sim. Como é que... É um tema que a gente tem levado para as escolas, para as reuniões com as famílias. E porque a gente sabe que, enfim, a dinâmica familiar é muito corrida, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma dinâmica muito corrida, e a criança na frente da tela, ela fica quieta, ela não te dá trabalho, você consegue organizar suas coisas sem grandes problemas, mas é importante pensar que isso causa um prejuízo cognitivo para o desenvolvimento dessa criança, né? Sim. Então também tem os prós e tem os contras. Sim, tudo demais às vezes acaba causando prejuízo, né? Ô, Rafa, agora daqui a pouco a gente tá chegando no final do nosso programa, tá quase, a hora passou rápido aqui a gente conversando, né? Eu quero saber ainda quais são os seus planos para o futuro. Tipo, você já lançou esse livro, tem mais 3 aí no forno, sendo preparados aí, logo eles vêm. Mas o que você imagina para o seu futuro aí com a literatura, pessoalmente? O que você pensa para o futuro? Olha, tem esses 3 que estão no forno, né? Eu acho que esse livro do Rudá, O Menino de Todas as Cores, ele vai ser uma virada de chave na minha trajetória literária, porque eu vou trazer temáticas mais profundas, né? De compreensão, enfim, importantes. E eu espero que eu consiga escrever, que a minha escrita consiga alcançar um público maior, e que a gente sabe que ser escritor independente é muito difícil, né? Sim. Porque, assim, tem um custo alto publicar, as grandes editoras já têm lá o seu grupo de escritores, mas existe um movimento literário desses escritores independentes, mas é difícil publicar. Se eu falar que é muito fácil publicar um livro, eu estarei mentindo, porque requer um investimento, sim, né? E aí o retorno não é garantido, é muito difícil. Eu até admiro essas pessoas esses escritores que estão sempre participando de feiras literárias, de eventos literários. Eu confesso que eu sou até um pouco preguiçoso nesse aspecto, né? Então eu participo aqui da Flirp, mas outras cidades já me chamaram para participar, mas eu acabo declinando do convite, porque acaba gerando um desgaste, sabe? Então é sempre no final de semana, e é o final de semana que eu tenho pro meu descanso, para minha organizar ir da casa, e tudo mais, a reorganização mental também, sim, né? Então, esse ano de 2025, eu tenho escrito os artigos para os portais de notícia, mas eu não consegui escrever um texto literário ainda. O que estão sendo produzidos, os 3 livros que estão sendo produzidos, eu escrevi de 2024 para trás, né? Então, esse ano eu não consegui ter uma produção literária, enfim. Espero conseguir produzir mais, escrever mais, só que eu sou daquele tipo de pessoa que escreve por inspiração, né? Então, às vezes eu vejo uma cena do cotidiano e aquilo me inspira,
E daí ali eu paro, pego o celular, escrevo, depois eu vou trabalhar naquela ideia, né? Mas eu tenho me dedicado muito à leitura, então eu tenho lido bastante, eu tenho me comprometido bastante com a leitura, porque eu acredito que também, né, para escrever bem, a gente precisa ser um bom leitor, né? Pra ter um repertório, pra poder ter as Precisa coisas. ter um repertório, enfim, e a questão de ser leitor no Brasil é complicado também, porque a gente sabe que tem pesquisas que dizem que a média do brasileiro é ler 1 ou 2 livros no ano, né? Então é bem baixa, né? Pro que deveria, baixa, né? Também. Então, por isso eu acho importante esses movimentos literários, as feiras literárias. A Flip tá aí, né? Dia 20 e 21 de setembro. Gilson e eu, a gente vai participar com um lançamento oficial do livro As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires. Foi um convite da Milena da Cultura, da Rosi. E a gente vai organizar também uma roda de conversa para falar do processo de criação desse livro, do processo de ilustração do Gilson, né, que ele precisou conhecer todos os pontos turísticos e ter uma ilustração mais fiel com a realidade, né? Sim. Mas o que eu espero para o futuro é isso, conseguir produzir mais, né? Mas eu sei que isso é difícil, mas é um desafio, né? É um desafio. Fazer as coisas. É um desafio. Aí a gente nem mencionou, tipo, o que você acha dessa iniciativa que já tá rolando em Ribeirão já há 4 anos, já da Flip? O que você acha? A Flip é fantástica, né? Porque ela dá visibilidade para os escritores independentes, né? Ao mesmo tempo que a prefeitura traz as editoras, também tem um espaço para os escritores independentes. E aí, eu participei de 2 edições da Flip, essa vai ser a 3ª. Legal. E aí eu percebo que tem escritores independentes de toda a região do ABC, né? Porque eu acho que nisso também é muito democrático, né? Quando as inscrições são abertas, abre-se para todos os escritores independentes. E aí eu acabei conhecendo pessoas, né, que estão na luta também da literatura. Tem gente muito potente escrevendo e não tem visibilidade, né? Mas são 2 dias de fomento à literatura, né? Esse ano homenageando a Cecília Meirelles, que também tem toda a sua trajetória, toda a sua significância para a literatura brasileira. Sim. Infantil também, né? Literatura infantil também, né? Porque alguns textos dela se tornaram livros infantis. Então eu acho isso, né, é um movimento forte, potente, acho importante. Eu espero que as próximas gestões municipais continuem dando visibilidade, continuem com a Flip. A Flip, assim como o Festival de Chocolate e todos os outros eventos que acontecem na cidade, tem a sua significância, a sua importância. Então são 2 dias de fomento à literatura, né? Principalmente para os escritores independentes, que aqui na cidade tem muitos escritores independentes aqui, né? Eu faço parte também do CARP, mas eu faço parte do coletivo de escritores aqui de Ribeirão Pires. Então a gente tem nomes muito potentes aqui. A gente tem Dani Terehoff, a gente tem o Miguel, que é filho da Sara. Então o Miguel é uma criança que tem livro publicado, né? Eu acho isso muito importante. E a gente tem Márcia Clara Sotti, outros nomes da literatura aqui da cidade. São escritores da cidade, são independentes. Eu acho isso muito rico. A Flip é um momento muito esperado. A gente fica o ano todo esperando a Flip, né? E na verdade, eu percebo que as feiras literárias estão se espalhando, então outras cidades estão fazendo também. Retomando, né, as feiras, né? Santo André tem feito também, tem um movimento forte, São Caetano teve, e outras cidades do Brasil afora também vêm trazendo essa questão da feira literária, que eu acho isso muito importante também. Sim, um resgate da leitura, né? Ainda mais para o Brasil, que não é um país leitor, infelizmente essa é a realidade, né? E acho importante ler, né? Independente do que for, leia. Se você se identifica com livros religiosos, leia livros religiosos. Se você se interessa por ficção, leia ficção. Mas o importante é sempre ter um livro à mão, né? E agora existem também os e-books, enfim, aqueles leitores de livro digital, né? Eu pego trem, metrô sempre, então eu vejo que o pessoal lê muito no transporte. E acho que isso é importante, né? A gente precisa ampliar esse índice de leitura no Brasil, porque um brasileiro lê 1 ou 2 livros por ano é muito pouco, né? É muito né? pouco. E em contrapartida também, quando a gente pensa no preço do livro também, não é muito acessível, né? Tem esses 2 pontos. Por isso tem o livro digital, que também é uma ajuda, né? Apesar de você ter que comprar um aparelho, mas depois você compra o aparelho. Também, né? E também, assim, é um pouco mais barato, enfim.
Mas eu entendo também que tem um custo alto, porque para se produzir tem um custo Sim. alto, né? Então vai cair lá no consumidor da ponta, que é o leitor, enfim. Sim. Mas a gente tem as bibliotecas municipais, que estão sempre aí com empréstimos de livros, a gente tem eventos com livros gratuitos, enfim. Existe lei de fomento à cultura, então muitos escritores se inscrevem nessas leis para produzir os livros, e depois, como devolutiva para a sociedade, esse livro precisa ser entregue gratuitamente. Isso é importante também. Sim. Né? Então, o importante é que a literatura circule na sociedade, né? Apesar de todos os aspectos aí, de preço, de acesso e tudo mais. Ah, legal. Isso que o Rafa mencionou é verdade, gente. Em Ribeirão ainda temos a nossa biblioteca, viu? Biblioteca Olavo Bilac, lá no Ayrton Senna. Você consegue fazer empréstimo de livros, tem os livros digitais, você consegue ter acesso também, tá bom? Pesquise lá, ainda tem a biblioteca. E é isso, tem a biblioteca lá em Ribeirão. Eu ia falar uma coisa, mas deixa pra outra hora que eu falo. Rafa, e antes de a gente terminar, como é que as pessoas, se a pessoa quiser comprar um livro seu, igual eu já comprei esse do O Reino Encantado, já comprei um desses já, vou comprar outro que a minha mãe também quer, vou comprar dele também. E como é que a pessoa que quer comprar um dos seus livros ou quer conhecer a sua literatura de perto, como é que a pessoa entra em contato com você, como é que são as formas? Pelas redes sociais, né? Então, tem um sebo aqui na cidade, eu tenho livros à venda lá no sebo também. Legal. No Ateliê do Café você encontra alguns exemplares meus. E na Casa de Minas, que fica ali na Avenida Fortuna, 316, que é um café também, Casa de Minas, Café da Fernanda. Lá também tem livros meus à venda. Legal. Mas, no geral, é através das redes sociais, né? Do Instagram. Então, eu mando para qualquer lugar do Brasil, envio pelos correios, enfim. Se mora aqui na região, a gente marca e encontra. Entrega, né? Eu já marquei de entregar livros na estação de trem, e aí a gente se organiza. Mas é pelas redes sociais, né? Que é Legal. Rafael Marques com X, M-A-R-X. E lá você tem acesso aos artigos que eu publico nos portais de notícia, fala um pouco dos meus livros, tem um pouco de fotografia, lá tem um pouco de tudo. Legal. E se a pessoa quiser, você tem todos esses livros? Tenho, esses 4 aqui eu tenho. O de Ribeirão Pires, a gente vai fazer o lançamento oficial aqui na Flip, entre os dias 20 e 21, não sei qual vai ser o dia ainda, mas estaremos lá com as belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires. Ah, muito bem. Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, eu agradeço muito, foi muito legal o nosso papo de hoje aqui. Eu que agradeço, Rafa, Xará, pelo convite, é uma honra ter vindo aqui, ter organizado o horário, eu sei que não, deu tudo certo, deu tranquilo. Tudo certo. Foi divertido, ó, passou rapidinho a hora, nem deu pra ver a hora passar. Voou. Né? E na Flip, então, essa semana, dia 20 e 21, tem a Flip aqui em Ribeirão Pires, no centro da cidade. No Paço Municipal, vai ser a Flip esse ano. Você pode ir lá conhecer o Rafa, depende do dia. Ele vai colocar na rede social dele o horário. Então, tá o arroba dele tava ali quando você viu. Então, você vê lá, ele vai mandar o horário, você vai lá ver, acompanhar não é estreia, fugiu o nome agora aqui. O lançamento. Isso, o lançamento do livro. E também os outros que ele tem também. E também todos os artistas que estarão expostos na Flip deste ano. Isso. Certo? Muito bem, Rafa, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer receber você aqui. Quando for lançar o outro livro, o novo, me avisa, você volta aqui e a gente conversa dele de novo. Muito obrigado. Certo? Até mais. Gente, muito obrigado. Obrigado a você que curtiu. Deixe seu recado, seu comentário. Seu comentário pro Rafa que a gente manda pra ele, tá bom? Esse aqui foi mais uma edição do Move RP aqui na Jovem RP, o canal pra você. Tchau, gente. Até semana que vem.